Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link tá na descrição. Sempre aquele negócio primeiro, mostrar o neurônio, né? É engraçado porque assim, uma coisa que tem em neuro, a gente hoje vai falar de potencial de ação e transmissão sináptica, que são duas, às vezes eu filosofo um pouco com o neuro, tá? Mas são duas, Eu gosto. São os dois principais tipos de linguagem, né? Então a gente vê assim, potencial de ação é a linguagem dentro da célula, né? A célula vai transmitir alguma informação. O neurônio fala o quê? O neurônio fala potencial de ação, tá? Então, se eu estou falando aqui para você, seus neurônios estão captando essa informação e transformando em potencial de ação e você está me ouvindo, né? Quando esses potenciais de ação que foram captados, quando esse som foi captado pela sua orelha lá, transformado em potencial de ação, esses potenciais de ação chegaram numa região do seu cérebro e seu cérebro leu isso e você me ouviu, tá? Qualquer problema nesse caminho aí você vai me ouvir mal ou não vai me ouvir, né, ou vai interpretar errado, e aí a gente tem aí as doenças associadas a isso. Né? Mas aí o que é legal, então assim, pense, potencial de ação é a linguagem, tá? Então tudo... Uma linguagem química? Né? É uma linguagem química? Isso, a gente vai ver que isso é um sinal elétrico baseado em transferência de íons pela membrana da célula. E isso é genial, porque a gente sabe como isso acontece. Se você olhar assim, você fala assim, todo mundo sabe como acontece um potencial de ação, como é que ele é transmitido, E diferente de qualquer outra célula que você entende a função, por exemplo, a fibra muscular, se você olhar ela, você entende todo o processo de contração dentro de uma fibra. E aí você pega isso, junta com um conjunto de fibras, e você entende a contração muscular desse tipo. Seguinte, diferente da fibra muscular, o neurônio, apesar da gente saber exatamente como acontece um potencial de ação, a gente já sabe muito sobre isso há um certo tempo, e como é que isso se propaga, a gente entende a transmissão sináptica, a gente não consegue entender como que um neurônio transfere uma informação sensorial, assim, a gente não entende como é que, por exemplo, esse negócio funcionando faz você pensar. Né? Você olha assim, rapaz, como é que esse trânsito de íons pela membrana de uma célula faz Ricardo ser Ricardo, Felipe ser Felipe, faz a gente aprender coisa, faz a gente pensar. É um salto longe, né? Rapaz, porque se você olhar para uma fibra muscular, ou qualquer outra célula que a gente consiga imaginar, por exemplo, você olha um macrófago, você fala assim, o macrófago vai fazer isso, vai fazer aquilo, com um monte de variação, de variabilidade, mas ele é uma célula de defesa, você sabe. O neurônio, você não tem ideia do que ele vai fazer, apesar de todos fazerem a mesma coisa. Tem uma subjetividade envolvida que é dura de você materializar isso na cabeça, né? E isso leva a gente para um grande questão da neurociência, que é a interface mente-cérebro, né? O cérebro é uma estrutura anatômica, e como é que essa estrutura anatômica que funciona com o trânsito de íons na membrana cria uma mente pensante, que consegue olhar e falar, ser ou não ser, quem sou eu vou morrer, o que vai acontecer comigo depois? Doideira. Íons passando na sua membrana celular de um monte de neurônio em locais específicos do seu cérebro faz você pensar esse tipo de coisa. E amanhã, como é que vai ser? Eu ficar nervoso pela prova, você se apaixonar ou odiar uma pessoa. Louco. Potencial de ação faz tudo isso na nossa cabeça. E as sinapses. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho, vamos olhar esses eventos de informação para tentar, pelo menos, conhecer eles, né? Entender esse problema da mente e cérebro, a gente ainda está um pouco longe. Entramos, inclusive, na filosofia, né? A neurociência conversa com a filosofia, com a psicologia, para tentar fazer isso. Tá? Mas aí é outra história. Aqui, então, aí a gente tem o neurônio e tal. Eu queria que você apontasse alguma, não sei, tem os dendritos e o corpo celular aí, que são as entradas de informação, então toda a informação, grande parte das informações chegam por aí. Tá vendo que a saída do axônio, ele tem um axon Hillock, é o cone de implantação. Esse lugar aí a gente vai olhar depois, ele é importante também pra caramba. E lá no fim os axônios, a informação segue, né, do corpo celular pro axônio normalmente. Pronto, é isso aí. Então esse é o caminho da informação no sistema nervoso. Dendrito, corpo celular, e segue pro axônio e vai para frente. Tá? O neurônio tem um monte de dendrito. Isso aí eles vão ver em histologia também, eu acho que eu nem vou ficar me pegando aqui. Mas na verdade tem uma figura, né? Que tipo, o neurônio sensorial, ele tem dendrito pra caramba, né? E aí o neurônio motor é que tem o axônio. Contrário. E aí o interneurônio tem os dois muito, muito grande, não é?
O sensorial ele tem um corpo celular sem muito dendrito, mas ele tem um axônio que se divide.